Muito bem-vindos para o nosso capítulo de número 16 e dando sequência ao tema padrão vibratório, o qual se insere no nosso grande tema e foco que são os campos de proteção, campos de força ou defesas energéticas. O ser humano, vejamos, nós já entendemos tratar-se de uma individualidade. Uma individualidade em si relativo ao seu livre-arbítrio. Portanto, o livre-arbítrio, ele faz parte, é peça-chave da equação para o padrão vibratório. Porque já vimos e sabemos que o padrão vibratório é algo gerado pela própria pessoa. Portanto, a nossa forma de ser, ela que estabelece para o nosso padrão vibratório. Quando no Evangelho de Jesus está o ensinamento para o desenvolvimento da indulgência, significa que não nos cabe julgar ao indivíduo externo a nós, porque ele, o indivíduo, como tal, tem em si mesmo o seu livre-arbítrio. Eu tenho o meu livre-arbítrio, você tem o seu livre-arbítrio. E o que fazemos enquanto uso positivo desse arbítrio, desse livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de arbitrar, a liberdade de decidir, a liberdade de fazer escolhas. Nisso vai consistir a base para uma profunda reflexão, para que individualmente cada um de nós, cada qual, perceba de que maneira que nós, portanto, geramos o nosso padrão vibratório. Nós vamos ver que o indivíduo, ele tem uma tendência de repetir uma linha de raciocínio mental, uma linha de vibração emocional, sentimental. E isso ainda acontece por carência de autoconhecimento. Nós não temos ainda em sociedade uma cultura para o autoconhecimento. Nós temos uma cultura estabelecida, muito forte, engessada em termos de aloconhecimento, o conhecimento exterior, e não o conhecimento interior. Portanto, nós vamos ver que toda a nossa humanidade, a nossa cultura social humana, ela está fundamentada, a sua intelectualidade, a ciência, ela está focada para conhecimentos externos. Assim, nós vamos ter um engenheiro que vai desenvolver a engenharia, qualquer que seja. Assim, nós temos a medicina que vai desenvolver a medicina para alguém. Nós temos a pedagogia que vai desenvolver a pedagogia para fora, para alguém. E assim por diante. E não temos ainda uma cultura de autoconhecimento. Portanto, enquanto humanidade, nós persistimos na permanência de reféns, porque nós não sabemos de nós próprios.
Então, enquanto nós não despertarmos para o autoconhecimento, o nosso padrão vibratório eventualmente estará solto. Ele não estará sob um rígido controle. E vamos ver que coincide com um dos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, que consta do seu Evangelho, representado na máxima orai e vigiai. Então, acerca do orai e vigiai, cabe um capítulo à parte, porque define para o padrão vibratório do indivíduo. Nós, enquanto individualidades, nós temos cada qual, e repetindo, o nosso livre-arbítrio. Cabe-nos vigiar para aquilo que somos. Mas vigiar baseado em que referência? Nós demandamos sempre de uma referência. A nossa referência cristã, a nossa referência espírita, a nossa referência moral, a nossa referência humana, ela está representada no amplo conteúdo do nosso Evangelho. Portanto, temos que aprofundar para a interpretação, para o estudo do Evangelho enquanto referência, enquanto base para nós próprios avaliarmos o bom uso ou não do nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, então, nos facultando para aquilo que nós geramos em nós próprios, chamado então de padrão vibratório. Todas as nossas ações mentais, sentimentais e emocionais geram um campo magnético. E este campo magnético é que vai estabelecer para uma devida sintonia. Como se todos os seres humanos, como se todos os seres vivos produzissem, consciente ou inconsciente, um campo vibratório. E, de fato, todos os seres vivos emanam um campo vibratório. Todos os seres vivos emanam de si um campo vibratório. Aqui nós temos uma afirmação, um enunciado extremamente complexo e que ainda não está no âmbito da nossa consciência. Porque nós estamos reproduzindo padrões comportamentais da Idade Média, do tempo das cavernas, justamente num momento em que o planeta está saindo de um padrão vibratório para outro. Então nós não definimos para o padrão vibratório enquanto um projeto cósmico. Nós temos que nos adequar ao padrão vibratório planetário em curso. E isso está representado na base, no ensinamento que nos chegou há 2000 anos. Então vejamos que
o planeta, na sua ordem evolutiva cósmica, ela vem cumprindo com um andamento sistêmico. As alterações, o clima, a expansão solar e assim por diante. O que nos cabe? Nos colocar em harmonia com esse processo sistêmico. Então vejamos que aqui nós já ampliamos, expandimos em muito, nos colocando dentro já de uma visão do holos, dentro de uma visão holística, para nós nos compreendermos à luz de um grande processo sistêmico que está em curso. Então, nós vamos dando sequência a esta linha de raciocínio em pequenos capítulos, 10, 11, 12 minutos, para que cada qual possa prestar atenção, produzir uma devida reflexão, pontuar, questionar, se observar, sobretudo, para aquilo que acontece enquanto uma individualidade que cada um é e representa, produzindo uma emanação magnética como uma representação de tudo que pensamos, de tudo que sentimos, de tudo o que nos emociona e que emanamos para nós e para o meio externo a nós. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.